Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Espelho Interior, onde a gente fala de imagem e desenvolvimento pessoal. Hoje o assunto é desenvolvimento pessoal e o assunto vai andar um pouquinho com uma especialista do ramo. Hoje eu tenho aqui comigo ela, que é empresária há mais de 30 anos, né? 31 anos. 31 anos e hoje trabalha como instrutora do Mastermind da Fundação Napoleão Hill. Muito bem-vinda, Dona Maria Calvetti. Eu fico feliz de ter você aqui comigo. E o assunto é... A gente estava falando antes que a gente estava tentando decidir o assunto, né? E a gente não decidiu. Porque a gente tem muito assunto para falar. Mas eu quero saber uma coisa. Eu falo de desenvolvimento pessoal. O que é desenvolvimento pessoal para você? Eu acredito que assim como para todas as pessoas, se desenvolver é querer, né, Giovanni? Quando você quer crescer em qualquer área da tua vida, você tem que desenvolver, principalmente a tua mente, que é influenciada pelo teu caráter, por tua imaginação, por tua vontade, principalmente, como se fala no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, que o primeiro passo é a vontade, é o desejo. Nós desenvolvemos como um todo. E o desenvolvimento pessoal é um todo. Ok, você diz então que desenvolvimento pessoal é um todo, uma totalidade, né? Acredito nisso. Eu acredito também. Eu acredito que o desenvolvimento pessoal ele vem primeiro de dentro. É uma Nasce coisa que... com o desejo, né? Só que não O é desejo assim. é uma vontade. Só que não é assim. Eu não percebi isso não percebi isso. Quando eu era novo, por exemplo, eu não percebia isso. Eu tinha noção lá, eu preciso melhorar uma habilidade minha, então eu preciso ir para uma faculdade. Então é uma forma de desenvolvimento pessoal. Também. Mas teve uma fase da minha vida que eu percebi que o desenvolver o indivíduo em si não é só um ponto. Não é só uma característica. E eu sei que o Napoleão Hill, que é a base Da nossa fala de hoje. daí do teu fundamento ali teórico, Também do meu trabalho. ele fala de áreas da vida. Sim. Que para se O você que se são áreas desenvolver- da vida, para começar? Eu penso que a primeira delas é ter um objetivo, né? Quando você quer desenvolver-se como pessoa, você tem que ter, em primeiro lugar, como Napoleão Hill diz, um objetivo principal bem definido. A partir do momento que você cria o teu objetivo, é como uma viagem. Você se programa para fazer uma viagem. O que você faz em primeiro lugar? Escolhe o caminho. Mas é tão Sim? difícil. Não acredito que seja tanto, desde que você tenha uma personalidade agradável, por exemplo, que é mais uma das 17 leis do êxito que Napoleão Hill desenvolveu. Mas vamos falar de objetivo principal bem definido. Eu estou definindo um objetivo principal faz muitos anos. A definição do objetivo principal é uma coisa profunda, difícil, porque você precisa olhar para frente. E olhar para frente nem tudo é tão claro assim lá na frente. Giovanni, quando você fala difícil, você já fala com um semblante difícil, De dor, né? doendo, o peito tá ardendo. E quando você traça um objetivo bem definido, ele não pode doer tanto assim. Porque você já tem que fazer ele com um sentimento de alegria, de prosperidade. Você tem que enxergar o final. Enxergar uma luz no fundo do túnel. Porque quando você está preso a algumas coisas, você não tem objetivo. Você acredita nisso? Sim, mas eu poderia estar preso ao quê, por exemplo? Você poderia estar preso a o quê? Um pensamento que é só um sonho. E enquanto ele é sonho, ele não vai para o papel. Então você não desenvolve. E uma das coisas mais difíceis para você desenvolver o teu objetivo bem definido é não tomar decisão. A partir do momento que você abre a tua mente para uma tomada de decisão, você traça os teus objetivos e as coisas começam a ficar mais leves. Você começa a ver de longe a tua caminhada. Começa a traçar o caminho. E daí basta o quê? Quando você traça o caminho e escolhe o lugar. Você tem que começar a arrumar a tua mala, né? E arrumar a mala envolve o quê? Envolve coisas, envolve pessoas, envolve sentimento, envolve trabalho, envolve principalmente decisões. É assim que você vê?
tomada de decisão. É interessante, eu vejo uma coisa do objetivo principal. Eu vejo uma coisa sobre o objetivo. Quando eu fui fazer o Lince, por exemplo, quando eu estava lá... Treinamento Lince. O treinamento Lince, eu percebi uma coisa. Existe um certo padrão. E esse padrão a gente pode traduzir isso que o Napoleão Hill trouxe isso como uma ciência. E ele chamou isso da ciência do sucesso. Sim. As leis do êxito. As 17 leis do êxito. Ele deu nome às coisas. Então esse padrão, essa moldura, essa forma que você admite é um método. É como se fosse um método, né? A gente pode chamar isso de método? Sim, todos os nossos treinamentos são métodos. Método. Então tu tem um método para o sucesso. Sim. Mas daí a pergunta a gente fala em objetivo. Objetivo, sucesso. Sucesso no objetivo. Então você precisa ter um objetivo bem definido. Mas o que é sucesso? Sucesso para todas as pessoas, ele tem uma definição. Sucesso para mim pode ser ter uma família consolidada na rocha. Se esse for teu objetivo. Casamento, meus filhos, uma família legal. Se esse era o meu objetivo lá na minha juventude, de construir a minha família, quando eu estiver sólida, eu tenho sucesso. Agora, se o meu objetivo é só ganhar dinheiro, eu só vou me realizar quando eu tiver muito dinheiro. Então, vai depender do objetivo que você traça. O caminho, como nós falávamos no começo. Primeiro, escolhe o caminho. Qual é o caminho que você escolhe para você ter um objetivo? Você falava também que há muito tempo já você procura algo e não encontra. Você realmente traçou um objetivo? Porque quando nós temos muitos, a gente demora para encontrar. Eu tenho alguns objetivos de vida, na vida. E, claro, essa meta principal, eu falo aqui. E eu não tenho nenhum problema em falar isso. Eu falo isso para qualquer pessoa que me pede. Sei, te conheço muito bem, sei que tu fala. Eu falo. Então, se tu for pensar num objetivo principal, eu gosto de apontar para a luz. Porque... Só que daí isso vai ficar subjetivo. A luz, o que ela faz? A luz, ela tá aqui e ela ilumina. Te dá um brilho. Tu vê que a luz, ela tem uma diferença da sombra. Vê que a luz tem diferença da sombra, né? Nem sempre. Eu penso assim, que toda luz vai te causar uma sombra. Porque depende do lugar que você olha. Okay. Se eu olhar ela por trás do foco, eu vou enxergar o quê? Uma sombra. Mas essa que é a coisa. Essa tu tá deixando um pouco mais subjetivo, mas eu vou deixar menos agora. Eu vou deixar menos. Que eu quero uma coisa mais objetiva para ficar compreensível. Eu ia dizer entendível. Entendível tá ruim, né? Entendível tá ruim. Para ficar mais compreensivo. Então a luz, o que ela faz? Ela ilumina. Sim. E o objetivo é o seguinte. Trazer a luz para as pessoas. Porque quando você tá na sombra, isso é uma coisa que eu sei muito bem o que é. Que eu já vivi, provavelmente você já viveu também. Momentos de sombra. Teve muitos, e eu tive muitos momentos de sombra, onde você tá na confusão e tu não sabe nada. Só que eu sempre quis uma coisa, eu sempre quis achar a luz e estar na luz. E eu percebo que essa é uma coisa minha, de procurar a luz. Posso falar um pouquinho de fé aplicada? Que é mais uma das leis do êxito de Napoleão Hill. Ele fala de fé aplicada, que a fé é a seiva do mundo espiritual, assim como o dinheiro é a seiva do mundo profissional. Então, essa sombra que você fala, eu vejo como um lugar escuro que você diz, eu vejo assim como um túnel. Ou talvez até... Cara, o que nós vamos falar de sombra? Sombra é uma coisa muito triste. E quando você tem um objetivo, você não vive na sombra. Eu penso que é algo muito sonhador. Será? Eu vejo que é muito sonhador. Eu vou te instigar agora. Eu vou te instigar. Porque... Pra gente falar a mesma língua em relação à sombra. Vamos lá? Você lembra do Adolf Hitler? Lembro de muitas coisas. O que você quer dizer? Ele é um exemplo de vilão da humanidade. Sempre. Eu não tenho nenhum interesse em discutir o mérito. Nenhum. Mas eu considero ele como um indivíduo que estava na sombra. Mas ele tinha um objetivo. Mas será que Só que o objetivo dele era ruim. Era ruim. Ele estava no deserto. E ele estava encontrando... Ele não estava encontrando a luz. Jesus Cristo, quando passou pelo deserto, se naquela época tivesse bússola, será que ele ficaria tanto tempo percorrendo para ajudar as pessoas?
Eu penso que nós é que fizemos o tamanho do nosso deserto. Porque quando nós temos um objetivo bem definido, nós temos força na mente, nós temos uma alegria na alma, nós temos um sorriso no rosto. Você lembra do Lince? Quanto que você aprendeu isso? Nós falamos com as pessoas com clareza. Nós temos uma consciência de méritos. Acreditamos em nós mesmos. Nós disfarçamos a sombra. Nós procuramos a luz. Hitler era o contrário. Ele procurava a sombra. Napoleão Hill foi um homem que procurou a luz a vida toda. Ele teve muitas dificuldades. Ele se casou 3 vezes para encontrar o amor da vida dele. Quer dizer, tentar várias vezes não é um crime, muito pelo contrário. Eu acredito que, às vezes, é na derrota que nós crescemos. Porque quando nós temos muita abundância, as coisas começam a ficar muito fácil. Quando nós somos derrotados por algo, nós criamos força para o recomeço. Criamos uma aliança de mentes, que é aliar-se a algumas pessoas com o mesmo objetivo nosso, para começar uma vida mais legal, para começar a encontrar aquilo que nós queremos. Se o meu objetivo é construir uma família, o que eu tenho que buscar? Um cônjuge que combina comigo, vou definir o tempo que eu quero meus filhos, eu vou construir uma casa própria, eu vou construir um bom trabalho para dar o sustento, eu vou ter uma linha de raciocínio a ser seguida. Agora, se o meu objetivo é só dinheiro, eu vou buscar o quê? Trabalho, trabalho, trabalho. É dessa forma que eu vejo que tu foge da sombra quando você toma decisão. A tomada de decisão é a chave. Tomada de decisão é a chave. Porque enquanto você está indeciso, você é à procura de algo. Concorda comigo? Concordo, sim, senhora. Tu tá na deriva, né? Enquanto você não tem um objetivo, você tá à deriva. E se você não tem um propósito, você vai ser o propósito de alguém. Com certeza. Tu vai estar no propósito de alguém, isso é fato. Ou você vai estar sendo um vegetal, né? Daí tu não tá fazendo nada. Então, esse negócio de objetivo, eu concordo perfeito. Não é uma questão de concordar. Concordar, eu concordo. Eu digo, para voltar, para a gente deixar os objetivos mais esclarecidos, e daí é isso que eu falo do meu objetivo. Eu procuro a luz. Eu procuro achar luz. E todo o caminho de luz que eu encontro, eu procuro trazer para outra pessoa. Procuro deixar de alguma forma para outra pessoa. Então, o fato de eu entrevistar você aqui, eu não entrevisto uma pessoa que eu acredito que está na sombra, que propaga a sombra. Eu não dou crédito e não dou voz a uma pessoa assim. Tá entendendo? É uma questão de oportunidade, né, Eu busco Giovanni? a luz. E acredito que o meu propósito maior talvez esteja ligado a isso. A ajudar as pessoas que têm essa busca por aquilo que é verdade. Sabe a busca da verdade? Eu tenho a busca da verdade desde muito novo. Entendo. Eu sempre procurei saber o que é verdade nessa história. Será que eu estou me iludindo por causa da emoção? Será que não tem um viés emocional? Será que eu não estou fazendo isso porque alguém está me empurrando para fazer isso? E eu sempre fui rebelde. E sempre tive uma rebeldia, mas eu sempre quis achar a luz. Onde é que está a luz? Onde é que está a verdade? Então, se fala de propósito, tenho isso de propósito. Mas isso é um propósito complicado, porque por que eu tenho dificuldade em definir isso como um objetivo principal? De que forma é que eu vou fazer isso? Qual é o meu melhor lugar para fazer isso? Onde eu vou estar? Com quem que eu devo andar? Qual é o caminho que eu tenho hoje, das opções que eu tenho hoje? Aí cabe nós falarmos da segunda lei do êxito, que é a aliança de mentes. Nada mais e nada menos do que o Mastermind. O que é Mastermind? É uma aliança de mentes. Para você traçar objetivos na tua vida e ter êxito nas tuas escolhas, eu acredito que você tem que procurar sempre alguém que possa agregar na tua vida. Nós não podemos ser movidos pelo instinto de fazer as coisas repentinas e simplesmente não saber as respostas certas quando nós ouvimos os nãos para a nossa história. Saber se defender também é acreditar na verdade. E quando nós nos aliamos a pessoas com mais sabedoria, pessoas que possam te ensinar, pessoas que vão somar na tua história, você está trabalhando a tua verdade e está ajudando o outro. O que é ajudar o outro? Para mim, ajudar é uma palavra que dói um pouquinho na alma.
Porque eu penso que uma pessoa que tem um objetivo bem definido, que tem uma aliança de mente, que tem uma personalidade agradável, ela não busca ajuda. Ela busca, sim, somar na sua vida. Isso não é ser ajudado, mas sim compartilhar as suas ideias e entender que tudo que vem para ela soma no seu potencial. Só vai agregar mais valor. Porque o ajudar dá aquela sensação de menosprezo, de que a pessoa está em sofrimento. Que ela não é capaz que e ela que não é precisa de uma capaz, mão. que ela precisa de um empurrão. E Napoleão Hill é um cara muito sábio. Todos os livros ele fala de potencial. Ele fala de marco de potencial. Ele soma na nossa história. Cada palavra que entra na tua mente entra como uma flecha. Porque ele fala e aquilo fica gravado. Ele está te ajudando com isso? De uma forma, penso que sim. Mas ele está mais agregando valor no teu conhecimento do que te ajudando. Você concorda comigo? Outro ponto que eu acho interessante, uma coisa que eu gostei muito do Napoleão Hill, na estrutura do Napoleão Hill, assim, no papo dele, no geral, é o seguinte. Ele fala da mentalidade positiva e da atitude mental positiva e atitude mental negativa. Sim. Como que ele explica isso? Primeiro, defina o que você quer. Depois, você define aonde você quer chegar. Porque quando você define aquilo que você quer, você está trabalhando com a tua mente positiva. Enquanto você não tem escolhas de onde você quer chegar, você está com a tua atitude mental negativa, sim? E é assim que Napoleão Hill vê. Falar de atitude mental positiva e negativa, nós falamos de um dos grandes livros dele, um dos mais lidos, que é O Mais Esperto que o Diabo, né? Que ele fala da mente positiva e a mente negativa. O tempo que ele ficou em estudo com esse livro e falando com ele mesmo, ele declara com todas as letras que a força do hábito depende do nosso pensamento. Quando nós pensamos positivo, nós vamos forçar a nossa mente a pensar positivo e vamos adquirir um hábito positivo. Agora, quando nós falamos negativo, nós vamos forçar a nossa mente a pensar como nós falamos. E os nossos hábitos vão ser negativos. Consequentemente, vamos ser derrotados e não vamos chegar a atingir os nossos objetivos positivos. De forma prática, eu penso sobre a mentalidade positiva e negativa. Eu penso uma coisa. Será que não é a fé? Será que isso não tem a ver com fé? Porque se você tem uma mentalidade positiva, significa que você acredita. Sim. Se você acredita, você tem fé. Claro. Só que, por outro lado, se você tem a mentalidade negativa, você acredita na coisa ruim. Tu tem uma fé ruim. E pra mim parece muito um aspecto de fé isso. Tu não vê assim, dessa forma, que isso tem a ver com fé? A mentalidade não tem a ver com fé? Tem muitas pessoas que têm fé em algo que não pertence ao mundo positivo. Depende do que você acredita. Fé, você fala de fé num ser superior, como Deus, por exemplo, aquele que nos criou, o Criador, daí sim, você é positivo. Porque se você acredita naquele que te criou, que fez e que gerou o nosso universo, que enviou o Filho dele para nos salvar e nos livrar do pecado, sim, daí nós vamos falar de uma fé positiva. Eu tenho agora, para nós ficar mais claro, essa compreensão de fé, para ficar mais claro, é o seguinte. Tem, agora não lembro qual é a passagem da Bíblia, mais Novo Testamento, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Aquilo que você acredita e você não vê. Aquilo, de uma forma mais simples, a fé é uma crença numa coisa que está por vir. Eu não vejo a fé como a fé em Deus, por exemplo. A fé em Deus, para mim, é a fé em Deus. A fé em Cristo é a fé em Cristo. A fé, para mim, é o firme fundamento, a firme crença de que você tem de uma coisa que está por vir. Então, para mim, parece que tem muita fé aí nesse... E eu vejo essa atitude de pessoas. Quer ver? Ontem eu fui assistir um jogo de pádel. Tá acontecendo uma Copa aí. Eu fui assistir. Tinha um garotinho pequenininho, novinho lá. Ele era mais novo que os outros caras no campeonato. Sim. E se via que ele tinha medo. Que ele tinha medo quando os caras erguiam, os adultos lá erguiam pra bater com força, ele se retorcia. E nesse se retorcer, tu via que volta e meia ele tomava umas boladas meio feia. Porque ele quando o cara erguia pra bater, ele se encolhia.
E nesse se encolher, nesse medo, o medo é uma perspectiva de um futuro ruim. E esse comportamento de mentalidade negativa, que eu gosto de pensar que é o medo, ou pode ser outras coisas, né? Mas o medo me traduz melhor isso, né? Ele se retraía e por causa disso, se ele tivesse de frente, propósito, se ele não tivesse tido medo, se ele tivesse de frente, quando o cara ergueu lá, quando o outro adversário erguia, ele só podia sair para um lado ou para o outro. Mas como ele estava meio de lado, meio esquivado, meio com o olho fechado, ele não conseguia reagir. Então eu vejo que, e isso foi uma situação de medo, eu vejo que muitas vezes a gente só não vence, a gente só não consegue dar conta do recado por causa do medo. E não porque a gente não é capaz. Nós estávamos falando de fé. Estávamos falando de fé. E para você, pelo que eu percebi, a fé remete medo. Se fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, o medo você vê? Não se vê o medo. Você sente. Sim. Assim como a fé. E existem vários tipos de medo que te impedem de ser feliz. Um deles é o medo da prosperidade, por exemplo. Você tem tanto medo que vai faltar dinheiro para você, que você não arrisca, que você não investe. Porque o empreendedor que não arrisca, que não tira o dinheiro do banco e coloca a girar na sociedade para fazer girar e trazer o retorno financeiro para você, ele tem medo. Tem medo. Automaticamente ele é um homem sem fé. A fé é aquilo que te faz acreditar. Mas a fé nos remete a um ser superior. Por isso que quando se fala em fé, se vê Deus, porque é o Criador. Porque tu não consegue ver fé no quê? Fé no dinheiro? Isso daí é acreditar no dinheiro. E quando você acredita no dinheiro, você tem fé que você vai ser um cara rico. Você vai acreditar no quê? Nos teus poderes, no teu potencial, no teu desenvolvimento, no dia a dia que você está vivendo. E ter medo é uma questão que te impede. Quando você tem medo de investir, você também pode ter medo de ficar sozinho. Você tem medo de solidão, por exemplo, né? É uma pessoa que arrisca muito, erra mais. Já aquela pessoa que tem medo da morte, por exemplo, né? O que acontece? Daí ele fica doente. Porque ele tem tanto medo da morte que qualquer coisa para ele gera doença, gera depressão, gera fibromialgia, gera muitas doenças que são do sentimento e que é um dos medos que mais mata no mundo hoje. Então, eu acredito sim que esse menino, quando ele se esquivava da bola e tinha medo de receber, ele estava fugindo dela e com certeza ele não vai ter uma vitória com isso. Se você está ali preparado para a bola, você tem que abraçar ela. É a única maneira. Uhum. E eu já vi o contrário também. Eu já vi uma pessoa, é incrível isso, que acredita tanto em si. Eu vi uma pessoa, sabe quando a pessoa exagera na própria fé? Mas mesmo exagerando, a mentalidade positiva ela me parece ser muito boa. Eu vou te contar outra história agora. Certa feita eu fui fazer uma transição de conta, eu atendi uma conta e eu não queria mais atender aquela conta. Eu cheguei no meu cliente e falei, não quero mais atender, eu tenho o tipo de cliente, o tipo de serviço que eu estou prestando mudou e eu não vou mais prestar esse serviço, não é só para você, não é para mais ninguém. Mas eu estou aqui até o momento que você achar outra pessoa e eu te ajudo a fazer essa transição. Um acordo. Hoje, aquela empresa para mim foi bom, o tempo que eles foram meus clientes e tal. E daí a gente foi fazer essa transição. E quando eu cheguei lá para fazer essa transição, tinha uma moça que veio, o dono da empresa me chamou junto para a reunião, e tinha uma moça que veio se propor para fazer o serviço. Uhum. Ela veio, você veio para pegar o serviço que eu fazia para ela. Só que quando ela chegou lá, eu fiquei quieto na minha, escutando, eu não falei nada a reunião inteira, eu fiquei lá quieto. Só quando me perguntavam alguma coisa eu falava. Não tinha nenhum interesse em me envolver com o assunto. Eu só estava aqui para passar os dados e falar como funciona, o que eu estava fazendo. Só fazer a transição mesmo. Meu interesse era só fazer a transição. Uhum. E eu via que ela falava com muita segurança. Só que as coisas que ela falava, que ela estava falando, eu, por conhecer a situação, eu sabia que ela não sabia do que estava falando, que ela não tinha conhecimento técnico do assunto. Ela tinha convicção que podia. Mas ela não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, mas tinha convicção. E essa moça durou lá muito tempo. Então, o que isso prova? Que a nossa convicção remove. Quando nós acreditamos, cara, eu vou te dizer, quando se contrata... Hoje os líderes no nosso mundo
profissional, é muito complicado contratar alguém. Eu aprendi uma coisa nos meus 30 e poucos anos de empresa. É muito mais fácil eu contratar alguém que venha para somar na minha vida, que tenha uma convicção que ele vai conseguir, que ele acredita nele mesmo, do que tratar-se de uma pessoa que conhece do assunto, mas que não acredita em si mesmo. Porque é uma questão de capacidade. Se capacita qualquer pessoa desde que ele quer. Agora, você não coloca a convicção no coração das pessoas se ela não quiser. Ela pode ser ter a maior capacidade. Se ela não acreditar em si mesmo, se ela não tiver uma fé aplicada, como nós falávamos, ela não vai sair do casulo, porque é um casulo que ela vive. Ela vive na mesmice. Então, ela não acreditando em si, ela não vai dar resultado e, consequentemente, ela não vai ser feliz. Perfeito. A gente vai indo pro assunto e eu acho muito bom esse assunto. O Napoleão Hill é um cara que eu gosto. Eu gosto dos pensamentos dele, do trabalho em si. A gente falou, até agora, a gente meio que falou do trabalho em si, e a gente não falou de quem que é esse cara. Você não quer me falar um pouco de quem que é o Napoleão Hill? Porque eu tenho uma visão que eu li no livro ali. Quem foi o Napoleão Hill para você? Napoleão Hill foi um jovem jornalista, um empreendedor que tinha um sonho. Muito cedo, Napoleão Hill a história dele começa aos 9 anos de idade, quando seu pai casou-se novamente, após perder sua esposa. E essa mulher que entrou na vida de Napoleão Hill olhou para ele e viu nele um homem que tinha convicção, desde menino. Naquela época, os homens usavam arma de fogo muito cedo. E Napoleão Hill já usava arma de fogo. E aquela mulher olhou para ele e ofereceu a ele, em troca da arma de fogo que ele usava, uma máquina de escrever. Como ele tinha um sonho de ser jornalista, ele aceitou o desafio. E ali ele começou a sua história. Estudando muito, aos 25 anos de idade, ele foi desafiado, a mando de um jornal, a entrevistar um grande empresário, Wander, um homem mais rico do mundo naquela época, o inventor do aço, a entrevistá-lo a mando de um jornal. Uma entrevista que era para durar 1 hora ou pouco mais, durou 3 dias. Por quê? Porque aquele empresário viu no olhar de Napoleão Hill uma personalidade agradável e confiou a ele uma pesquisa que durou 20 anos. E essa pesquisa é que originou o livro As 17 Leis do Êxito, que é a Lei do Triunfo. Esse foi o primeiro livro dele? Foi o primeiro livro dele, foi a pesquisa dele. Os demais livros dele, a maioria dos outros, é esse livro aqui. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro livro, A Lei do Triunfo. Claro, esse aqui veio para o Brasil, foi desenvolvido por Jamil Albuquerque num livro menor. A Lei do Triunfo, ele é o original, ele é um livro grande. Que tem, eu acho que eu já vi esse já manuscrito. viu? Eu tenho esse livro. Eu vi a capa americana só, eu acho. Sim. Aquele é o original. Mas esse livro é um resumo. Ele é mais fácil de entender, é com a nossa língua, né? Para quem gosta dos livros de Napoleão Hill, ele tem mais fácil entendimento. Você tem esse livro. Você recebeu ele no Lince. Sim, eu tenho. Só tem com outra capa, né? Sim, com outra capa. Essa capa é Mas uma das primeiras. Mas o manuscrito original não tenho. Eu tenho ele, é maravilhoso. Ele tem como o Napoleão Hill escreveu, como ele fez, é toda a pesquisa. Mas esse é mais fácil de entendimento, né? Ele te dá, primeiro, mostra as 17 leis, na síntese, onde você vai estudar cada uma delas. E o original, ele te mostra a pesquisa feita na época, né? Que você tem que ter mais tempo, todas as pessoas entrevistadas, porque ele não entrevistou só potenciais. Ele entrevistou também pessoas que estavam no mundo obscuro, como presidiários, por exemplo, para ouvir a opinião deles. E com base em todas aquelas opiniões, ele percebeu que todas as pessoas pensavam. E se todos pensam, por que todo mundo não atinge o objetivo? Se eu e você pensamos iguais, mas o objetivo teu é diferente do meu. A tua personalidade é diferente da minha. Mas Deus criou o homem à imagem e semelhança, né? Napoleão Hill viu isso como um potencial.
E foi assim que ele começou a sua pesquisa e viu que, para o mundo ser diferente, todas essas pessoas fazem parte de um mundo com potencial extraordinário. Por isso, não importa o perfil que você é. Nós temos também o Enneagrama, que mostra os perfis de personalidade. Não importa o perfil que você é. Um perfil mais alegre, um perfil mais introvertido, outro mais extrovertido, aquele que trabalha mais, aquele que faz várias coisas ao mesmo tempo, o mais mandão, o mais sério, o mais alegre, aquele que ajuda muito. Todos eles têm o lado positivo e o lado negativo. E quando você começa a se ver e se curar das tuas mazelas, você traz aquilo que você está em êxtase para a linha de frente. Aquilo que você tem de menos, você traz para a originalidade. E é aí que tu começa a traçar a tua linha de concertos. Você vive mais feliz, porque você vive num universo onde você consegue conviver com o maior nível de pessoas possível, porque tu passa a entendê-las mais. Compreender ela. Você compreende ela conforme ela é e não conforme você vê ela. Porque você é uma personalidade, ela tem outra. E isso faz com que a aliança de mente se constrói no universo que nós vivemos. Interessante. E daí Napoleão Hill, ele escreveu primeiro 17 Leis do Triunfo. Daí depois teve uma sequência de outros livros. Sim, com base Quantos na tem? pesquisa foram criados. Ele tem muitos livros, né? Quais os mais relevantes? Os assim? mais relevantes é as 17 Leis do Êxito, que é a Lei do Triunfo, Mais Esperto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece, Quem Vende Enriquece, Quem Convence Enriquece. São muitos livros. Que ele foi estudando a vida dele, foi pesquisar uma ciência do sucesso, vamos falar, Uma ciência, do êxito. com base nessa. Do êxito financeiro. Mas ele fala de êxito financeiro, mas eu vejo uma outra coisa. Eu quero fazer uma outra pergunta, mas antes eu vou ter que falar disso. Eu vejo que ele não fala só de dinheiro. Ele fala basicamente da vida num contexto geral, assim. Como nós começamos falando. E principalmente espiritualidade. Sim, como nós falamos de objetivo no começo. Ele fala muito de objetivo. Por isso que ele não fala só de dinheiro. E tem histórias que ele mensura que eu acho que clareia um pouco isso. Tem uma história que está num dos livros dele que eu gosto muito. E no final vou te falar o nome do cara. Um certo dia ele tinha 2 jornais na época. E o seu escritório era em Virgínia, nos Estados Unidos. Era no pavimento superior de um prédio. E chega um mendigo que leu um dos seus jornais. E naquele jornal estava escrito que Napoleão Hill ajudava muitas pessoas. Por isso que eu não gosto muito da palavra ajudar. E quando ele leu isso, ele perguntou, naquele jornal tinha um endereço, e ele foi até Napoleão Hill. Ele chegou lá cheirando mal vestido, assim como um mendigo mesmo, com seus dentes estragados, um homem que não acreditava em si, um homem que não olhava mais para ele. E Napoleão Hill, quando ouviu aquele homem, ouviu a história dele, ouviu a queixa dele, e ele disse para Napoleão Hill: eu vim buscar ajuda, porque aqui nesse jornal você escreveu que você ajuda muitas pessoas. Então Napoleão Hill pegou esse homem e disse: eu não posso te ajudar, mas eu conheço um amigo que pode te ajudar. E ele pode levar você a chegar aonde você quer chegar. E esse homem disse: mas você pode me apresentar esse amigo? Então Napoleão Hill abriu uma porta, uma longa porta, dentro do seu escritório, e levou ele até lá. Atrás daquela porta tinha um grande espelho, um espelho do tamanho daquele homem. E quando ele se viu naquele espelho, olhou para si mesmo, ele levou um susto, porque há muito tempo ele não se via. Era um homem que tinha tido um grande sucesso. Era um homem inteligente, um empresário falido, um homem que quebrou e entregou-se para a vida por não acreditar mais em si mesmo. Então Napoleão Hill disse para ele: somente esse cara aí pode te ajudar. Esse que está aí no espelho. Esse homem foi Yogi Mandino, o cara que escreveu grandes e grandes livros depois que ele olhou para si e viu o quanto que ele podia ser melhor.
Um dos livros que ele escreveu e um dos livros mais lidos que nós estamos estudando agora, junto com a nossa equipe de instrutores, é o melhor vendedor do mundo. Foi Og Mandino que escreveu. Um homem que Napoleão Hill mostrou para ele qual era o seu melhor amigo que podia ajudar. Isso quer dizer, quando eu quero, as coisas acontecem. Quando eu me vejo diferente, as coisas vão acontecer para mim. Porque basta eu acreditar que posso, que eu vou conseguir. Você acabou de me contar uma palestra, você me deu uma palestra, me contou uma história agora. É muito interessante. E eu vejo uma coisa que você fala no espelho, a gente se enxerga no espelho, né? E eu quero tocar num ponto. Eu tenho uma pergunta que está me incomodando aqui que eu quero fazer, mas eu quero tocar num ponto. Agora você entrou nesse assunto. Pode falar. O ser humano em si, ele é um bicho... Eu vou dizer que um quanto tanto ele busca o prazer e foge da dor. E nesse buscar o prazer e fugir da dor, ele acaba sendo irresponsável. Porque ele sempre procura contar uma história, criar uma narrativa onde ele coloca alguém como vilão. E é muito fácil. O ser humano normalmente é o mais comum. Os vilões são os governantes, o governo. O vilão é a esposa. O vilão é o marido. O vilão é os pais. O vilão é um gênero. O vilão é uma classe social. O vilão é várias coisas. A natureza. Ele cria várias coisas para tornar no vilão. O vilão, de repente, é um colega. E assim vai. E a verdade na busca do vilão, na verdade, na busca do bode expiatório, é que o ser humano, com o bode expiatório, ele coloca a culpa em alguma coisa e, nesse momento, ele esquece que, na verdade, a responsabilidade sobre tudo é dele mesmo. E é esse o ponto que eu estava vendo ali quando você falou do Og Mandino? Og Mandino, autorresponsabilidade. Quando você fala do espelho, autorresponsabilidade. Eu não vi, mas o Napoleão Hill, ele tem algum manuscrito, algum momento em algum livro ou algum treinamento que fala de autorresponsabilidade em si? Todos eles falam. De forma específica, sim. Não generalista. De forma generalista, sim. Todos. Ele fala, inclusive, nas 17 leis do êxito. Porque quando ele fala de acreditar em si mesmo, em confiança em si mesmo, ele está te falando de autorresponsabilidade. Porque colocar a culpa no outro, encontrar um vilão para as coisas erradas que você faz, você está fugindo de você mesmo. É muito fácil, né, Giovanni? Se alguém te responsabiliza por um erro, que fácil você dizer que é o outro, não é verdade? É muito simples isso. Agora, o difícil é você dizer, cara, foi mal, hein? Fui eu que fiz isso. Me perdoe, me desculpa por isso. Mas eu já vi muito disso. Tu já viu pessoa fracassada? Pessoa que tem fracasso na vida? Muitas pessoas. Um padrão que eu vejo em todas as pessoas fracassadas é isso. Elas têm sempre um vilão. Elas colocam a culpa. Elas têm um vilão muito bem definido na narrativa. Ela não tem condições nenhuma. É a falta de fé dela é tanta que ela encontra sempre um bode expiatório, que nem se diz, para botar a culpa a alguém. Então é muito fácil você pedir para outra pessoa ou condenar o outro do que se autorresponsabilizar do erro. E nós erramos todo o tempo, Giovanni. Nós não somos perfeitos. Viu? E sabe o ser humano erra muito. Sabe o que me dói hoje? Não vou falar de mim agora. Sabe o que me dói hoje? Fala. Porque eu na minha vida eu resolvi vários problemas. E num geral, assim, eu não tenho nada que eu possa reclamar de fato. Se eu pensar racionalmente, eu não posso reclamar de nada. Mas tem uma coisa que eu nunca consigo resolver e que eu sempre caio, tenho que me levantar e tenho que bater a poeira. Sempre caio no problema relacionamento com mulheres. E eu vejo uma coisa muito forte. Eu tenho percebido que o problema... Eu muito falei que o problema eram os outros, as mulheres, ou o modo que o mundo foi e tal. Mas eu tenho sentido uma coisa assim que parece que o problema sou eu. Que bom. Você fez o Enneagrama recentemente, né? Sim. E você conseguiu se ver como um perfil mais autoritário. Um perfil que gosta do domínio. Um perfil forte. Esse é. O teu perfil é o perfil da força. A mulher é frágil. A mulher é delicada. A mulher não gosta de homem forte. Talvez seja por isso que você tenha olhado para você dessa forma.
Mas existe tantos perfis femininos que também escolhem a força. Aonde que está o erro de você se condenar? Eu penso que daí você está dando asas para o inimigo para ouvir o teu pensamento negativo. E virar o jogo. Autoconfiança. Acreditar em você. Eu entendi o que você falou, mas eu não sei se todo mundo que está te ouvindo consegue entender o que você falou. Sério? Eu acho que você precisa mastigar isso. Até eu vou te entender melhor se tu eu mastigar acho que melhor. Quem quer entender melhor é você, né? Não, pode ser. Então vamos dizer que sou eu que preciso me entender melhor. O que eu penso? A dificuldade de relacionamento, eu penso que é reconhecimento. É reconhecer-se como eu sou. E buscar uma pessoa que combina com a minha personalidade. Porque eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu sou uma personalidade muito forte. Eu sou uma personalidade que faz várias coisas ao mesmo tempo. Não tenho medo da vida. Já comecei várias vezes. Porque se você falou que você já teve uma história difícil, tu imagina eu, aos meus 60 anos de idade, se eu olhar para o meu passado, eu tive mais histórias tristes do que histórias boas. Não, mas eu olhei... Não tenho história ruim. Mas eu decidi. Eu tomei uma decisão. Viu? Minha história é boa. Então, por que você acha que tem dificuldade? Eu só tenho dificuldade. Então, isso é uma história ruim. Nesse ponto. Eu não vejo que eu tenho dificuldade. Tu acha que não? Não vejo. Eu tive 2 relacionamentos na minha vida. Se me comparar contigo e a tua história, minha vida é o céu. Então por que você não acredita em você? Porque nesse caso é falta de autoconfiança. Eu percebi algumas coisas durante a minha vida. Eu tinha um tempo da minha vida que eu não acreditava que eu merecia. Não se julgar merecedor é triste, viu? Que eu não acreditava que eu merecia ter alguém do meu lado. Eu achava que eu não tinha o direito de ter uma pessoa do meu lado. Teve outros tempos da minha vida que eu não conseguia confiar em ninguém. Claro que a gente vai trabalhando os problemas da vida. Mas eu tenho isso aí, me parece assim que... é até meio estranho falar isso aí, mas me parece que a galera também. A galera que tá aí meio solteira, meio infeliz, e essa narrativa cresce, me parece que o problema não são os homens nem as mulheres. Tá me parecendo que o problema são os indivíduos. A incompatibilidade de gênero, né? As pessoas não se julgam capazes um de alegar o outro. Como que eu vejo para um relacionamento dar certo? Conselho que eu deixo. Eu tive 2 relacionamentos. Numa vida inteira, né? Numa vida inteira eu tive 2 relacionamentos. O primeiro deles, eu fui traído pelo álcool. Eu acho que é a pior traição que uma mulher pode ter. Que deixou marcas profundas na minha história. Mas eu decidi não olhar mais para ele. Recomecei uma história... Pro álcool ou pro teu ex-marido? Pelo álcool. Porque quando ele não bebia, ele era um homem bom. Uhum. E como ele decidiu dar mais valor para a bebida do que para a família, eu fui traída pela bebida. Ele não teve autocontrole para vencer o vício e se entregou pro vício. Mas que sacanagem, eu penso, sabe por quê? Eu acho isso uma muita sacanagem. Vou te falar mesmo, que eu acho muita sacanagem. Porque é o seguinte, quando eu tinha lá minhas namoradas, e elas me davam um senso de propósito que eu não ousaria usar um anestésico na minha vida. Eu não ousaria desprezar que eu tinha alguém do meu lado a nível de usar um anestésico de destruir minha vida, querer uma coisa assim. Então, eu acho isso muita sacanagem, cara, a pessoa fazer uma coisa dessa. Existe pessoa de todos os níveis hoje, né, Giovanni? E se nós ficarmos olhando só para as coisas tristes, nós pensamos que a vida não tem jeito. E eu decidi olhar para a vida com outros olhos. Porque se eu olhasse para aqueles 10 anos que eu vivi, eu não recomeçaria minha história. Mas eu acreditei que a vida tinha jeito. Só que a gente não tem como não recomeçar, se for ver. Se começa de novo, você encontra uma pessoa legal. Eu encontrei uma pessoa que me deu uma família, que me deu filhos lindos. Encontrei um trio, não uma pessoa. Porque eu me casei com um homem com mais 2 filhas. Então, eu já comecei com uma família porque eu tinha uma desse relacionamento. Nós já começamos uma família de 4. E ainda tivemos o nosso filho, o Mateus. Tiveram mais um depois? Mais um que é nosso filho, que veio para somar na nossa história. Então, assim, o que me motivou? O que me moveu? A fé, Giovanni. Eu acreditava que tinha aquilo que você não vê, que você falou, que é o ser superior, que é Deus, o Criador, que te move a acreditar que você pode.
E você nunca se sente sozinho quando você acredita em Deus. Você não se sente sozinho. Você começa a colocar a capacidade de volta dentro de você. E a busca passa a ser aquilo que é os teus desejos. Que é o que Napoleão Hill escreve nesse livro aqui, ó. Quem pensa enriquece. Qual é o primeiro passo para você ser um vitorioso? Qual? É o desejo. É o desejo de estar bem na vida. É o desejo de ter dinheiro, se você quer dinheiro. É o desejo de encontrar uma pessoa legal, se você quer uma família. É o desejo de comer uma comida gostosa, se você é isso que você tem, se você tem fome. Tudo começa pelo desejo. Qual é o maior clímax da tua vida? Aquilo que é feito com muito desejo, não é verdade? Então, é isso. A vida é feita te motiva pelo desejo, pela vontade. É o primeiro passo. O desejo é, de certa forma, uma dor, se for ver. Depende como que você vê. O desejo, sim. O desejo ardente não pode doer, ele tem que te motivar. Viu, mas será que a gente não é motivado pela dor? Porque quando você deseja uma coisa e você ainda não a tem, existe uma dor de ainda não a ter. E daí você vai, para suprir essa dor, você faz uma ação. Depende de como que você vê. Tá? Eu pensava nisso hoje, inclusive. Isso que eu pensava. É uma insatisfação, né? A insatisfação te causa dor. E quanto mais você deseja alguma coisa, mais te dói o fato de você não tê-la. E quando dói, o que você busca? Um remédio para cura, não é verdade? Ação para ter a coisa. Tu vai buscar um remédio para cura. Como é que você sacia a dor? Com uma competência, sim. É uma competência. Tá me faltando alguma coisa palpável? Eu vou buscar alguma coisa palpável. Mas se é a força do espírito, eu tenho que buscar uma competência para realizar o meu desejo, para saciar a minha dor. O nosso treinamento Lince, ele fala das 17 leis do êxito como saciando cada dia da nossa vida. Ontem à noite eu tive um momento muito gostoso. Ontem nós tivemos a sessão 3, para te fazer lembrar, é a sessão da conquista, lembra? Uhum. Onde você apresenta e você aprende a dar valor para as tuas conquistas, para aquilo que você teve de bom. Eu me lembro que você foi muito bem nessa sessão. E eu fiquei muito feliz, porque teve um dos alunos que sabe qual foi o mantra que ele trouxe para apresentar a conquista dele? Esta caneta. Essa caneta que ele recebeu na primeira sessão. E está na terceira sessão. Então eu perguntei para ele, a caneta que você trouxe representa o que na tua vida? Ele falou, representa as mudanças. Porque aqui eu aprendi a ter uma personalidade mais agradável, ter um sorriso no rosto, falar com as pessoas com mansidão, ter clareza nas palavras, falar das minhas vontades e não esperar pelo outro. E com isso, eu estou conquistando o bem mais precioso que eu estava perdendo, que é a minha família. Cara, eu precisei respirar fundo para não chorar e não me emocionar com aquela palestra. Porque veja um homem, pai de 2 filhos, já tem uma vida tranquila, tem uma boa profissão, tem o suficiente da vida financeira e ele está buscando o quê? Uma vida mais saudável para ele, para os seus filhos, para sua esposa. Me deixou muito feliz. E dá para perder muito bem a vida, dá para perder muito bem a família, mesmo ela estando com você. Com certeza. Dá para perder, dá para passar a vida inteira do lado e não ter ninguém. Se você é uma pessoa que dá mais valor para a dor do que para os benefícios, como você falava, sim. Porque se você vive com dor, você vive num reclamão, cara. Você está sempre resmungando. Não é verdade? Se você tem dor, quem é que tem dor que não reclama o tempo todo? E você consegue ser agradável? E é interessante isso, né? Porque se tu focar na dor, tu vai focar em reclamar. Vai focar em reclamar. Tu vai ver o mundo com dor, ali é a forma que você vê o mundo, né? A forma que tu vê a vida. Mas eu, em especial, não é por causa do Lince nem nada. Eu não posso reclamar da minha vida. Faz muito tempo que eu digo isso. As pessoas me perguntam, vai bem, vou bem. E não posso reclamar da minha vida, porque até causa... Eu parei de falar que eu não posso reclamar da minha vida, que eu tenho uma vida perfeita, porque causava um tom de inveja.
Automaticamente você está reclamando, né? Porque você está falando muito bem dela. Não, dava uma inveja. A galera tinha uma inveja, assim. Daí E a eu, inveja também não é bom, né? daí eu parei. Eu também não vou criar inveja nos outros de propósito, né? Eu só respondo. Minha vida vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito Como bem. você está? Muito bem. Muito bem. Tem uma passagem da Bíblia Sagrada que é a Sulamita. Era uma mulher que era uma sofredora. E quando as pessoas olhavam para ela e perguntavam, como você está? Ela dizia, eu estou muito bem. Por mais que ela estava no pior momento da vida dela, mas a resposta dela era sempre a mesma. Eu estou muito bem. E eu acho importante agora dar um friso nisso aí, porque é o seguinte, tem uma galera, a gente tá na internet, o movimento internet vem e vai. Muito. E daí agora Muito tem rápido, né? uma galera da psicologia que tá falando que não, tu tem que dizer para as pessoas que tu tá mal. Tu tem que falar, eu não estou bem. Tem algum momento que você precisa falar, eu não estou bem. Mas esse momento é na frente do espelho, no momento que você está se sentindo mal, e você tem que buscar algum plano de ação. Na minha concepção, você precisa buscar um plano de ação para resolver esse problema. Porque você não está se sentindo bem. Ah, não estou me sentindo bem porque estou com um pouco de dinheiro. Ok, então tu vai fazer alguma coisa para ter dinheiro. Vai ver onde tu está gastando mais. Por que é que tu está com pouco dinheiro? Então, vai resolver. Não estou me sentindo bem porque tomei um pé na bunda. Beleza, fica aí que vai passar. Uma hora passa. Dura 1 ano, dura 10, vai passar. Essa é a dor. A dor do traído, a dor do solitário. Ou do deixado. Do deixado. Então, mas eu percebo que você falar para as pessoas em volta, eu não estou bem. Algumas pessoas já me falaram isso. Eu não estou bem. E eu não senti bom caráter nessas pessoas que falam isso. Teve uma pessoa em especial que eu lembro dela, que ela sentou, eu converso muito com gente, as pessoas vêm até mim e eu acabo conversando com ela. Eu converso muito com gente. E no tempo que ela estava sentada conversando comigo, ela me falou 1 hora de dor, só tragédia da vida dela, só tragédia. Tem muitas pessoas. Só dor, e não teve nada na vida dela que era bom. O pai morreu, a mãe morreu, eu ia ter que cuidar do irmão. Só contou tristeza. Só tristeza. E ela tem um discurso alinhado de dor e de tristeza. E daí o que ela faz? É uma pessoa que ela usa isso aí para conseguir uma pequena ajuda, para as pessoas se compadecer dela. E outras pessoas que me falaram isso, cara, eu estou mal, hoje eu estou mal. Uma pessoa estava numa depressão profunda. Então eu não consigo ver onde é que uma pessoa vai melhorar falando para você que está mal, por exemplo. Chegar para mim, mas eu tô mal. Fez o quê para melhorar? Nós estamos falando de Napoleão Hill, né? Então, falando em dor, falando nas pessoas negativas, Napoleão Hill fala muito de âncoras mentais. É aquilo que você tem dentro de você. Eu acredito sim que tem momentos de dor, mas ele nos ensina a você criar a tua assembleia de vozes. O que é isso? É construir... Não ouvi ainda. Nunca viu falar em uma assembleia de vozes? Assembleia de vozes não ouvi ainda. Criar um grupo de vozes que ouvem você em cada momento da tua vida. Se você precisa de ajuda financeira, você não tem que falar para todo mundo que tu está precisando de ajuda financeira. Você tem que encontrar alguém que entende muito de finanças, que vai poder te ajudar na tua fase financeira. Você quer falar de namorada, de reencontro, de uma pessoa legal? Você tem que procurar alguém que já viveu certos momentos na vida e que deu certo. Você não vai falar para um derrotado que já se divorciou 10 vezes na vida, que nunca deu certo com ninguém, se você quer construir uma família. Ele vai dizer, é isso mesmo, mulher não presta, bababá. Exatamente. Então, construir a tua assembleia de vozes, tem até 3 pessoas na tua assembleia de vozes que pode ser aquelas que não estão mais aqui. Uma delas é Deus, através da tua fé. Como que ele fala? Mas Deus não tá mais no seu aqui? quarto, ele não está mais aqui. Será mas que não ele tá? ouve o teu clamor. Ele não está aqui em carne e osso. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê. Então, tu não está vendo Deus, tu está sentindo Deus. E na tua assembleia de vozes, ele vai te responder através do quê? Do sentimento. Outra pessoa que tu pode contar com a ajuda dele é Jesus Cristo. Porque quem foi Jesus nessa história? O ensinador. Aquele que pode te ensinar como começar de novo. E vem o Espírito Santo ainda, que é o cuidador. É aquele que estende a mão quando você erra, quando você cai.
Então, se você tiver fé nessas 3 pessoas, você já começa a tua assembleia de vozes. E ele vai te direcionar a ter um cara que te ajuda nas finanças, a ter os mentores. Nós, dentro do Mastermind, temos os nossos mentores. Eu tenho 2 grandes mentores, que é o Jorge Aguiar, que toda vez que eu preciso dele, é quem mais me ensina, é o que mais anda comigo. Que é o nosso mentor aqui do estado de Santa Catarina, é aquele que trabalha comigo, que está sempre do meu lado. E tem o Jamil Albuquerque, que é o nosso presidente nacional, que a hora que você precisa, que você chama ele, ele é um ouvinte, ele é um ensinador, é o cara que fala os teus erros e os teus acertos. Porque na tua assembleia de voz, a pessoa não está ali só para concordar com você. Muito contrário. Às vezes é mais discordar do que concordar, porque é assim que você aprende. Né? Você tem que construir um grupo de pessoas para te ouvir. Se você quer chorar mágoa e dizer que está ruim, procura também um bom analista, que ali é o lugar de você falar das coisas ruins, porque ele está sendo pago para te ouvir. Concorda comigo? Mas tem me perguntado se vale a pena falar das coisas ruins. E daí você entrou nesse papo de mentor. E mentor é uma coisa que, na minha visão, tem lá a Jornada do Herói. Eu não vou ficar agora citando outros autores, nem vou ficar citando outras situações, mas tem lá a Jornada do Herói muito trabalhada no cinema. E a Jornada do Herói, ela vem de uma percepção do que acontece na natureza, no mundo, na natureza humana, por assim dizer, na natureza no geral. Então, a Jornada do Herói, ela vem de uma ideia de uma lei maior, de uma sequência de coisas que acontecem de forma natural. E o herói, ele sempre tem um momento que ele vai dar a cara, que o destino chama para aventura e ele vai dar a cara. E o que acontece? Ele vai pro seu primeiro desafio, ele quebra a cara e depois ele tá lá coçando as feridas, não sabe o que fazer, e para ele se apresenta o mentor. E quando o mentor se apresenta para ele, é que a jornada dele começa a mudar. Então esse negócio que tu fala de mentor é bom tu ter alguém. Mas eu tenho um ponto aí, só para frisar, que isso é uma coisa que me incomoda muito. E eu vejo isso muito assim na vida, eu vejo muito. A pessoa busca o mentor errado. Com certeza, tem muitos. Como buscar um bom mentor? É difícil, né? É para difícil. Quem acredita em mentores e que tem uma assembleia de vozes como eu tenho. Com certeza eu buscaria alguém que já deu certo. Deu certo naquilo onde você quer. Aonde você quer chegar. Você vai buscar alguém para te ensinar algo que deu errado? Não, você vai buscar alguém que deu certo, não é verdade? Se você ler os livros de Napoleão Hill, você vai ver que mesmo nas suas derrotas ele deu certo. Porque aquilo que ele errou, ele aprendeu e reconstruiu. Como que é a frase dele lá da semente? Qual delas que tu quer saber? Que toda derrota ou toda desgraça traz consigo uma semente de um benefício equivalente. É isso? Eu me lembro dessa. Mas ele fala algo... A frase em si, especificamente, eu não consigo lembrar. É aquela que eu falei antes. De primeiro, define o que você quer. Segundo, decide quanto você vai pagar. E depois pague o preço. Uhum. Eu penso que essa vai bem, para nós encerrar. Muito bom. Falando de mentor, eu penso assim, você tem que procurar alguém que deu certo. Você vai procurar fazer um treinamento, por exemplo. Nós estamos aqui falando de treinamento, né? Nós estamos falando de todos os treinamentos de Napoleão Hill. Você não vai buscar um treinamento pelo valor financeiro que você paga. Porque vai passar um tempo, aquilo vai ser esquecido. E aquilo que você foi buscar realmente para suprir a tua necessidade e sarar a tua vontade, fazer você evoluir, ele vai permanecer no seu intelecto. Então, busque algo que realmente te traga algo bom, algo em comum. Aqui nesse livro de Napoleão Hill, ele fala assim, ó, primeiro, defina o que você quer. Segundo, decida quanto você vai pagar pelo que você quer. E terceiro, pague o preço. Porque se você realmente está buscando algo de valor, ele tem valor. Tanto financeiro,
como intelectual. Não coloque na tua vida nada mais ou menos. Coloque na tua vida aquilo que vem para somar na tua história. Porque, com certeza, o êxito vai vir após a semeadura. Não existe semente mal plantada que germine. Ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser podada. E muitas vezes nessas podas vai sair contaminações, vai sair coisas erradas. E é aí que vai fazer você sendo lapidado por aquilo que você quer construir na tua vida. Então, um bom mentor tem que ser, sim, uma árvore que dê frutos e que já deu frutos, que ele possa te ensinar. Muito bom. Você precisa de um mentor que está onde você quer chegar. Muito bom. Maria, uma coisa que eu quero te perguntar, que eu nunca te perguntei, e essa minha última pergunta da noite, é a última grande pergunta da noite. Espero que eu possa te responder à altura. Você vai responder com muita facilidade. Que bom. Maria, eu quero antes e depois da tua vida, do encontro, o treinamento e a ciência, por assim dizer. Vamos dizer a ciência que o Napoleão Hill, os treinamentos e o conteúdo do Napoleão Hill, eu quero antes e depois. Como vinha a tua vida, onde tu encontrou e o que mudou. Se tu conseguir fazer um apanhadão geral, assim. Rapidinho. 5 minutos, 10 dá, né? Eu fui uma pessoa muito sonhadora. Sempre sonhei muito, botei em prática os meus sonhos. Nunca deixei os meus desejos para trás. Eu sempre falo para a minha equipe de trabalho que um cliente não pode dormir sem uma resposta. E assim foi a minha vida. Quando eu pensava em algo, eu precisava pôr em prática. E isso definiu muito bem o meu perfil, porque me transformou numa mulher que fazia muitas coisas ao mesmo tempo, super ágil, mas que também, com isso, me tornei uma mulher bagunçada. Porque a minha vida era um pouco bagunçada. Porque quem faz muito não consegue fazer com perfeição. Sim? Então, eu tinha uma vida... Eu era uma mulher muito feliz, realizada, mas sempre faltava algo. Parece que eu tinha uma insatisfação dentro de mim, uma busca constante por alguma coisa que eu não estava encontrando. Eu recebi um convite de uma amiga, que eu fui num evento de Napoleão Hill, que foi a sessão 1 do Lince. Eu percebi, dentro das 17 leis do êxito, que ele poderia me responder algumas das minhas dúvidas. E como sempre fui muito curiosa, no mesmo dia eu fechei o contrato e comecei a fazer o primeiro treinamento. Mas para quê? Para edificar a minha vida, para curar algumas mazelas que estavam erradas, para despertar algum autoconhecimento que eu precisava. Mas ele foi me convencendo através da sua literatura, com a confiança em Deus que ele tem, e isso para mim isso é primordial, nunca deixei para trás, que ele podia me ajudar muito mais. Então, em um ano, que era um ano de pandemia, onde o mundo estava parado, onde a minha empresa estava carente de mim, porque eu não tinha como trabalhar muito, eu me dediquei, entreguei-me totalmente para aprender um pouco mais sobre eu mesma. E é onde eu fui descobrindo que eu poderia entregar mais. E eu poderia também usar aquele tempo de aprendizado, uma história de empreendedorismo, uma vida fiel que eu sempre tive, porque eu sempre fui uma empreendedora que batalhou muito, perdi muito, tive muitos desafios, mas aprendi muito com a vida. Então, eu digo que eu ganhei. E, com isso, me entreguei de corpo e alma para hoje estar passando para as pessoas toda a minha história. Porque eu acredito que quem não tem história, ele não tem nada para ensinar. Você precisa ter história, não importa o tamanho, mas você tem que ter uma história. E você não pode omitir esses fatos. Você tem que entregar aquele conhecimento que é teu, juntar ao conhecimento que você aprende dos teus mentores para poder entregar com as pessoas com mais maestria. E é isso que eu tenho feito hoje. Muito bom. Muito bom. Então, você era uma pessoa um certo tanto bagunçada, vamos dizer. Bagunçada. Eu sou o perfil 7 do Enneagrama. O perfil 7 é aquele que é ágil, é rápido, é alegre, é extrovertido, mas ele, por fazer várias coisas ao mesmo tempo, ele não consegue concluir muitas coisas. Graças a Deus, hoje eu sou muito curada. Hoje eu tenho um peso no 1, que é a perfeição do meu trabalho, que dentro do design de interiores, da Espaço Fino, eu preciso trabalhar com muita maestria. Então, no meu trabalho, eu sou muito curada, mas na minha vida pessoal, eu era um tanto bagunceira.
E hoje eu sei que eu consigo entregar mais amor para os meus filhos. Eu consigo entregar mais carinho para os meus netos. Eu consigo dividir o meu tempo com a família e com o trabalho, apesar de fazer mais coisas ainda hoje, mas eu consigo ter tempos de valores para cada função que eu abraço. Eu vejo isso em você, eu vejo isso. É uma característica que eu vejo em você, que você tem uma qualidade de vida. E vem de uma crença forte e também, para você ter essa crença forte, você com certeza precisa de algum embasamento teórico. Sim. De algum conhecimento que te faça crer nisso, porque que você é capaz Eu vejo que você tem isso muito bem definido, eu percebo isso. Sim, uma o boa meu objetivo organização, uma boa principal bem qualidade de vida. definido foi sempre Deus, né? Eu sempre estudei a palavra de Deus. Mas eu vejo que muito tu tem cedo. qualidade de vida. Mas qualidade de vida você encontra quando você quer. Porque dinheiro, por exemplo, não traz qualidade Não de traz vida. tudo. Isso, Eu não tô tenho usando um dinheiro, exemplo eu fútil. tenho uma vida tranquila. Estou usando um exemplo fútil. Sim. Mas eu percebo isso. As pessoas, às vezes, elas conseguem ter uma boa profissão, elas conseguem ter um dinheiro, elas conseguem ter uma família com muitos filhos, uma esposa bonita, ou uma esposa fiel, ou uma esposa, seja lá o que for, ou um marido muito bonito, muito fiel, sei lá, aquilo que a pessoa almeja. A beleza está naquilo que você vê. Mas ela não tem qualidade, muitas vezes, nessa vida que ela tem. Sim. Ela não tem gestão de tempo, ela não tem fé nela mesma, ela não tem um objetivo, ela não tem uma trajetória, ela tá o tempo inteiro num emocional que vem e volta, e vem e volta, e vem e volta, e não sabe. Então, ou eu tô olhando de forma leviana e te julgando de forma leviana, ou você tem uma vida organizada. Eu tenho uma vida extremamente organizada hoje. Eu consigo ver cada coisa no seu lugar. Eu tenho o objetivo principal bem definido, que é a primeira lei do êxito. Eu sei onde eu quero chegar. Hoje eu estou com a minha empresa, para você ter uma ideia, a Espaço Fino é uma empresa que está há 31 anos. Eu amo o que eu faço, mas eu estou com um desejo ardente de passar ela para alguém que consiga valorizar mais ainda do que eu estou fazendo. Eu tenho vontade de passar essa semente para alguém que consiga cultivar melhor do que eu. Por quê? Porque o meu desejo ardente hoje é continuar levando os ensinamentos de Napoleão Hill para as pessoas que eu encontro, através dos treinamentos que eu estou fazendo hoje, que é o Lince, que é o treinamento de liderança, com inteligência emocional muito aguçada, que ensina as pessoas a viver uma vida mais plena, mais tranquila, aprende a ser um empreendedor nato, aprende a ter uma família mais compactada, que é o Enneagrama, que está chegando agora, eu logo estarei instruindo o Enneagrama, que é a inteligência emocional, que é o conhecimento do seu perfil. E eu já estou instruindo o TIM, que é o treinamento para infanto, com jovens de 12 a 16 anos. Já estou com uma turma trabalhando, são 19 crianças em sala, maravilhoso ver aquelas crianças desabrochar, querendo aprender, querendo ver o seu futuro, escrevendo a sua história, que é o treinamento TIM, é o que ele deixa. Faz com que as crianças tenham um desejo de escrever a sua história, através do conhecimento que eles recebem lá. Muito bom. Definição de objetivo é uma coisa que eu apoio 100%. Eu digo que sem objetivo tu não chega em lugar nenhum. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta, né? Isso, qualquer verdade. caminho tá bom. Só para nós terminar então aqui, não sei se você pode falar isso, se você quer falar isso. Você falou que era a última, tem mais uma então? Isso já não é mais nem uma pergunta, é um pedido. Tá bom, então vamos lá. Você pode compartilhar qual é o teu objetivo principal? Hoje? Hoje o meu objetivo principal é Deus acima de tudo, minha família em segundo lugar e em terceiro lugar, a história que eu estou construindo. Entregar para as pessoas e contribuir com elas, com os ensinamentos que a vida me ensinou e que eu tenho buscado. Dona Maria, muito obrigado. Onde que as pessoas encontram você? Nas redes sociais e fisicamente? Fisicamente me encontram na Espaço Fino Cortinas e Decorações, ainda ali no Trevo da 29. Em qualquer lugar, no meu telefone, 34420233, ou celular 999647020. E nas redes sociais, Maria__Calvete. Maria Calvete, se digitar Maria Calvete já vai aparecer. Já vai aparecer. Você é a primeira pessoa que falou o número do telefone?
Sério? Aham, ninguém Por mais. que não pode? Não, pode falar, não tem problema nenhum. Meu Só que o telefone pessoal eu não tem mais tenho- esse costume. Mas no meu telefone eu tenho 500 pessoas cadastradas. Muito bom. Gosto muito do contato por telefone. Pode me ligar. As pessoas não gostam de dar telefone, né? E eu penso que quando você omite aonde você está, você também está deixando de entregar algo valioso que o outro pode receber. Meu telefone tem até no Instagram. As pessoas podem Eu clicar no também. meu Instagram ali, Não acham tem fácil o problema. e-mail, o Todo telefone. mundo pode olhar. Não gosto de senha, não tenho senha. Sou uma pessoa muito tranquila. Bem tranquila. Bom, cada um um caso. é pessoal. Cada caso é um caso. Então, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu fico feliz de poder ter tido essa conversa com você. Espero que a gente tenha mais conversas e algumas até menos formais do que a gente falar de outros assuntos mais da vida, até Falar pode de ser. bagunça. Falar de bagunça, né? Porque toda vez que eu converso contigo, eu acho muito bom. Que bom, Os Giovana, assuntos que da bom. vida. Os assuntos da vida, não só os assuntos técnicos, né? Espero que a gente esteja num outro momento conversando outros Com assuntos certeza, também. nós vamos ter. Obrigada, Giovanni, pela oportunidade. Espero ter contribuído com o teu trabalho, com esse lugar lindo. Parabéns pelo que tu está fazendo, com muita maestria. Eu confio. Você é um dos meninos que passou por nossa sala de aula e a gente pode ver nitidamente a tua evolução. Parabéns por isso. Muito obrigado. Falar menino até parece que eu sou novo, né? Mas você é um menino. Para mim, você é um menino. Mas como dizem na física, tudo depende do referencial, né? Exatamente. É aquilo que você deixa. Vamos pra frente. Obrigado, então. Você que assistiu até aqui, muito obrigado. E tchau.